Calígula anexou o reino da Mauritânia ao Império, por considerar o rei um rival em potencial no governo imperial de Roma, pois ele era neto de Cleópatra e Marco Antônio por parte da filha do casal, Cleópatra Selene, que casou com um dos reis da Mauritânia. No conto da Vulgata, chamado Cuxioi, História do Rei Arthur, o conto data do século XI, mas tem muitas aventuras dela no Reino das Fadas, e antes de Cuxi ir atrás dela, ela tinha sido sequestrada 2 vezes para lá, uma sendo pelo seu pai, para evitar que Cuxi fosse atrás dela, e a outra, o pai que a salva. Por isso ela é frequentemente tratada como a Rainha de Maio. E tanto o pai dela quanto Cuxi e os deuses que a salvam, um substituindo o outro. Por isso ela é tida como a deusa da primavera. Além disso, também é a deusa dos raios solares. É a contraparte oposta de Arianrhod, porque seu nome significa geralmente roda dourada, enquanto a outra é roda de prata. Mas seu nome também pode significar deusa do caminho branco, pois ela era tão linda que quando ela caminhava, trevos brancos nasciam por onde ela pisava. Então, reforçando muitas rainhas e princesas das lendas arturianas, que eram fadas ou deusas. Ou ganhavam esses títulos. Cuxi às vezes era amaldiçoado pela madrasta, que o odiava. Nero não estava em Roma quando ocorreu o famoso incêndio, ao que ele foi atribuído mais tarde. Mas ele voltou logo depois e começou gastando do seu próprio dinheiro e não da verba pública a reparar os danos, a ajudar os que mais foram atingidos e ainda estavam vivos. Além de ter feito funerais para os que morreram neste terrível incêndio que durou alguns dias, ele também organizou e garantiu que os destroços fossem recolhidos juntos os mortos e distribuiu comida, abrindo seus palácios como local de abrigo até que a cidade fosse reconstruída, seguindo seu plano de reforma. Mas, mesmo assim, ele acabou assumindo a culpa, em parte por causa da rapidez que foi a reconstrução das áreas afetadas, muitas delas reconhecidas até hoje, e foi aí que ele elevou os impostos e desvalorizando a moeda, o que aumentou a inflação e por isso causou problemas nas colônias. Além de atribuir a culpa dele, diversas histórias foram criadas para garantir a culpa dele, mas ele nem mesmo estava na cidade, e por isso ele, tentando desviar os rumores, colocou nos cristãos na época, e que acreditaram que os apóstolos Pedro e Paulo estavam entre os torturados, e por conta disso, ele seria demonizado posteriormente. Os gregos eram um conjunto de povos diferentes com cultura e línguas similares, assim como os celtas, só que de origens diferentes que passaram por um sincretismo sociocultural. Eles eram os jônios, os aqueus, os eólios e os dórios. Eles entre si tiravam da contagem apenas a cidade de Troia e os macedônicos. Mas os troianos faziam parte dos povos que originaram os povos gregos, e os macedônicos faziam parte por questões socioculturais, mas eram considerados de fora dessa contagem apenas pelos gregos. Assim como Troia também não era só pelos historiadores modernos, mas todo o mundo antigo considerava grega, exceto pelos demais gregos. Em um vídeo de Halloween do ano retrasado da Modista do Desterro, em que ela fala sobre joias feitas de cabelos da era vitoriana, ela comenta que os europeus tiveram ao longo dos séculos uma tendência esquisita de guardar partes do corpo das pessoas mortas, iniciada através das chamadas relíquias, que eram partes do corpo de santos e mártires, onde atribuíam poderes mágicos, mas que mais tarde isso foi modificado apenas para colecionar partes dos corpos de imitações de grotescas de seres fantásticos, se não fossem lembranças da existência de alguma pessoa querida que já morreu. E neste mesmo vídeo, ela comenta que supostamente o bingolim de Napoleão Bonaparte foi cortado de seu corpo após sua morte por seu médico em 1821.
e viajou a Europa inteira para ser exibido. Pois colecionar partes do corpo das pessoas famosas era parte do costume macabro do século XIX. E estava totalmente consolidado. E às vezes exibi-las também era parte do costume. Enfim, próximo! Mozart ficou paranoico em seu leito de morte e começou a escrever Requiem, como uma prece para a própria morte. E ele morreu segurando as partituras. Triste.